e mostrar um pouquinho aí do que são os próximos passos que todo mundo tem que começar a se preocupar, porque o REINF ele vai entrar, ele começa agora em janeiro, e a gente tem que ter toda uma atenção especial com essa nova obrigação. Bom, feitas as aberturas, eu queria comentar um pouquinho sobre a Pellissari no primeiro momento, e aí eu passo a palavra para o Glauco. Bom, falando um pouquinho da Pellissari, tá? A Pellissari ela tem uma visão, missão e valores muito fortes em ser realmente parceira do nosso cliente. Então, a gente tem essa ideologia de melhorar o mundo e ser agentes transformadores. Então, além de ser um agente transformador da nossa região, tudo, a gente quer ser um agente transformador do negócio de vocês. Realmente pegar esse pilar das estratégias, das pessoas, dos processos e transformar os negócios apoiados em tecnologias. Então, aí um pouquinho da nossa essência, ela descreve bem o que a gente preza e leva tão a sério dentro da nossa instituição. Nós temos aí 18 anos de mercado, contamos com mais de 100 clientes ativos e um número bem expressivo de colaboradores. Então, a gente conta aí com mais de 470 colaboradores dispersos em nossas sedes, dispersos nos nossos projetos, sempre trabalhando com aquele modelo CLT, então são colaboradores que realmente pertencem à empresa. E a gente tem uma presença muito forte aqui no Sul e Sudeste, mas isso realmente ela expande para todo o Brasil. Então, a gente tem projetos acontecendo neste momento em Recife, tem projetos em Minas Gerais, então, assim, tem projeto em Brasília, tem projetos do Brasil inteiro. Mas a nossa grande força, os nossos grandes pilares, eles acabam sendo sustentados aqui pela região Sul e Sudeste. Alguns dos nossos clientes que vêm tendo um relacionamento a longo prazo, então a gente tem ali, por exemplo, a Tigre, Renault, Edom, as quais a gente tem um relacionamento há muito tempo, já tem tido uma boa parceria, por assim dizer, e tantos outros clientes que a gente acaba descrevendo e apresentando aqui, que também tem uma parceria de muito longo prazo. Por exemplo, a própria Marco Polo, a própria TAM, que estão com a gente há bastante tempo e a gente construiu uma verdadeira parceria. Agora, no último mês, a Pellissari ela passou a fazer parte da Cast Group, é uma empresa de São Paulo, a qual tem por finalidade de trazer serviços de TI de uma forma nacional para as demais empresas do mercado. Ela vem construindo toda a sua história no ramo público e agora ela começou a focar no ramo privado nos últimos anos. E, obviamente, quando ela olhou para o ramo privado, ela precisava de um alicerce de SAP, um alicerce muito forte aí na região sul, que veio a Pellissari a fazer parte. Então, hoje a Pellissari ela passa a fazer parte da Cast Group, e como todo um grupo, a gente tem desde soluções de RH, soluções de indústria 4.0, soluções de hardware. Então, hoje a Pellissari ela conta com um portfólio muito maior e está dentro de um grupo muito forte que é a Cast Group dentro do Brasil. Então, vamos alcançar aí novos horizontes e buscar novos objetivos junto aos nossos clientes, conquistar mais e mais parceiros dentro dos nossos negócios. E aí, falando um pouquinho do próprio Softcom, tá? O que é o Softcom? O Softcom ele é um software fiscal complementar. A gente nasceu com ele há um tempo atrás, a gente veio lapidando e melhorando, e hoje a solução Softcom ela é a solução da Pellissari, e muito mais do que da Pellissari, é da Cast Group, para toda a solução e necessidade fiscal, de eficiência, seja de obrigações ou eficiências, que a gente vai apresentar para os nossos clientes. A gente sempre teve pautado muito forte em 5 grandes pilares. E isso não muda, tá? A gente é pautado de uma forma muito forte no que a gente fala em suporte eficiente aos nossos clientes, levando uma eficiência operacional sem deixar a sua conformidade de cobertura ausente. E, claro, liberando um tempo e liberando uma forma de ele fazer um planejamento fiscal muito efetivo. E esses são os pilares do Softcom. E todos esses pilares, eles são transcritos em todas as nossas soluções. Então, seja porque internamente nós temos uma equipe que realmente pertence a essa solução fiscal, ou seja porque levamos aos nossos clientes diferenciais de mercados, levamos eficiência operacional e conseguimos converter aquela área fiscal que antes só apresenta obrigação, só fica se preocupando ali com o REINF, mas ela passa a analisar a informação dela. E esse é um grande diferencial do Softcom.
Obviamente, essa começou uma jornada lá atrás, começou uma jornada até mesmo antes de 2009, e a nossa solução ela veio amadurecendo e se aprimorando, mas sempre, sempre contando com as diversas certificações da SAP, o que traduz a ela um significado de confiança e confiabilidade nos códigos, confiança e confiabilidade na forma como a gente vai tratar as informações, e tudo isso, quando a gente leva para vocês clientes, traduz em muito mais eficiência operacional. Então, lá em 2009 a gente certificou nas plataformas ECC, em 2013 a gente começou todo um projeto, um trabalho para certificar em TDF, que é a nova plataforma fiscal, e a gente foi o primeiro de mercado. A gente é 100% certificado nas nossas soluções, e isso traz realmente diferencial. Lá em 2015 a gente começou uma análise do REINF, ainda era muito incipiente, ele ainda tinha uma estar dentro do E-Social ou não estar, mas em 2017 a gente virou o nosso compromisso com os clientes e trouxe aos nossos clientes uma solução excelente, uma solução que a gente vai apresentar hoje aqui para vocês um pouquinho e que traz realmente um novo significado a como operacionalizar uma plataforma fiscal sem deixar a eficiência de lado. Então, eu já tinha comentado ali das nossas certificações e eu acho que é muito importante a gente destacar, mas a gente trabalha sempre com co-inovação com a SAP, então a gente tem um certificado ali de co-inovação e isso traz ganhos efetivos para os nossos clientes, pois a gente está muito próximo da SAP, a gente sempre está nos eventos, sempre está conversando muito pelos bastidores e vendo qual que é o roadmap melhor a gente ofertar para os clientes. Eu tinha comentado que a gente é a primeira solução de mercado, e agora vamos falar ali efetivamente. E mais uma vez, a gente falando de primeira solução de mercado, além de a gente ser o primeiro a certificar em TDF, a gente é um dos primeiros trazer uma solução de REINF 100% dentro do SAP e com uma arquitetura muito robusta para suportar os diversos tipos de clientes que temos. Bom, feita toda essa introdução, o que eu queria falar por último? Diferente de outras soluções de mercado, onde você tem um distanciamento do SAP e você tem a solução que precisa de carga, precisa aguardar essa transposição do dado, o Softcom não. O Softcom ele é 100% dentro. Ele vai trabalhar com a origem da informação. O que isso reflete para a área fiscal, tá? Quando a gente vai olhar para uma obrigação, a gente confiar na informação que está transmitindo é vital. E mais do que isso, uma obrigação, por exemplo, como o REINF, que o Glauco vai explicar daqui a pouco, ela é uma obrigação que ela é via mensageria, ela é em tempo real o que está acontecendo ali, e os próprios cruzamentos, eles são muito mais efetivos. Então, você ter a confiança de que a informação que você está transmitindo, ela é exatamente a mesma que o teu parceiro de negócio também está transmitindo, isso traz uma redução de risco operacional absurdo. Então, todos aqueles riscos que nós tínhamos em auditorias, de multas, autuações, a gente conseguiu mitigar muito isso, trazendo uma solução que ela é verdadeiramente dentro e sem duplicidade de dados, tá? E aí a gente começa a falar um pouquinho do REINF. Eu vou dar a palavra aqui para o Glauco. O Glauco é nosso especialista nessa área fiscal e ele vem acompanhando todo esse horizonte do REINF. Glauco, seja bem-vindo ao webinar e boa sorte. Obrigado. Como comentado pelo André, eu sou especialista fiscal, eu atuo no núcleo de soluções fiscais da Pellissari, e agora vamos demonstrar um pouquinho para vocês sobre o FD REINF, antecipadamente passando as informações em relação à legislação que envolvem essa nova obrigação fiscal, e depois disso, demonstrando o funcionamento da ferramenta. No final, a gente vai abrir um espaço aí para as dúvidas. Vocês podem ir utilizando o chat para as dúvidas e ao final a gente responde, tá? Então, a FD REINF, ela trata da escrituração digital de retenções e outras informações fiscais. Ela é originária do E-Social. Até um certo momento, as duas vinham andando juntas dentro da mesma obrigação, inclusive, até que sentiu-se a necessidade de separar o que é retenção sobre RH, sobre a folha, digamos, e sobre as retenções de lançamentos fiscais, tributos, etc. Tá? A instrução normativa que estabeleceu a obrigatoriedade da FD REINF foi publicada no mês 3 desse ano, de 2017,
E de lá para cá, ou até mesmo antes disso, a gente já vem trabalhando em cima da FD Reinf, nas versões que foram sendo publicadas. Aí no próprio mês 3 saiu outra versão. Posteriormente a isso, agora no mês 7 saiu a versão 1.1, que é a atual no caso, e o manual de orientações do desenvolvedor e do contribuinte que veio nos apoiar no desenvolvimento da obrigação. Até um ponto ali que eu queria perguntar para ti, Glauco. Ela é uma obrigatoriedade que, por mais que ela nasceu lá junto com o E-Social e venha bastante tempo sendo discutida, ela tem tido muita mudança e existe muita insegurança por parte das empresas no processo, nas informações, né? Exatamente. Esse é um dos pontos cruciais da obrigação, porque da mesma forma que trabalhou-se e vem se trabalhando no bloco K, por exemplo, a gente precisa ter algumas alterações internas no processo interno de recebimento, de escrituração, até mesmo do usuário que vai fazer a escrituração disso, que vai fazer a apuração disso. Ela é uma obrigação que não é mais anual, mas passa a ser mensal. E existem algumas premissas do fisco aí que estão sendo discutidas, por exemplo, o lançamento da nota fiscal dentro do próprio período, que é um ponto bastante discutido e que a gente vai ter que seguir, por enquanto, o que está previsto no layout, até que se mude isso, tá? Se for alterado, isso, tá? Então, são pontos que a gente tem que discutir internamente antes da aplicação da obrigação, antes da aplicação de qualquer serviço que vá nos apoiar na transmissão, na execução da FD Reinf, e os processos internos também precisam de uma visão melhor por parte das empresas, tá? Esse é um ponto que eu venho realmente percebendo nos clientes. O Reinf está sendo um motivador de alterações de processos internos. Justamente nessa linha que você comentou ali das notas fiscais precisarem ser estruturadas, ele matou aquela famosa nota de gaveta, né? Exato. Isso, um cenário era muito comum, a gente tem nota de gaveta, e isso veio matar. Eu só não me faz sentido. Talvez eu estou dizendo. Ainda em relação à legislação, mais especificamente sobre obrigatoriedade, tá? Ela inicia-se a partir de 1º de janeiro de 2018 para empresas com faturamento superior a 78 milhões no segundo ano anterior à obrigação, no caso 2016. A partir de 1º de julho de 2018, para faturamentos abaixo desse mesmo valor, 78 milhões. E existe ainda as empresas do Simples Nacional, que um ato do comitê gestor do Simples Nacional ainda estabelecerá obrigatoriedade para essas empresas, tá? Então, via de regra, a partir de 1º de janeiro, inicia-se a obrigação para quem fatura valor acima de 78 milhões, com entrega até fevereiro. Até um ponto aí que eu queria tirar uma dúvida. Essa entrada de 78 milhões, ela não é limitada a nenhum tipo de KNAI, né? Efetivamente, todas as empresas com faturamento acima de 78. Exatamente. No bloco K, por exemplo, a gente teve delimitação por KNAIs, né? Além do valor, né, de faturamento. Já na FD Reinf, independente do ramo, do KNAI, da atividade que a empresa está inserida, o delimitador da entrega da obrigação nas referidas datas, ele parte do faturamento em 2016, do ano calendário de 2016. Tá? Perfeito. Deixa eu só mudar aqui para o seu slide. Vamos lá. Tá. Ainda sobre a FD Reinf, ela trata das informações sobre PIS, COFINS, IR, a contribuição social, INSS retidos, além da CPRB. Esse INSS retidos, só para esclarecer um pouco melhor, é sobre os lançamentos de escrituração de nota fiscal, tá? INSS retido sobre folha de pagamento continua a ser tratado no E-Social, as duas estão andando paralelamente aí, mas o FD Reinf, ela trata especificamente do INSS retido sobre os lançamentos fiscais. E a CPRB, que hoje ela é apresentada no bloco P, do SPED de contribuições,
vai passar a ser informada também dentro da FD-Reinf, tá? Até essa CPRB, que é a famosa contribuição previdenciária da Receita Bruta, né? Muitas empresas tiveram a extinção desse benefício agora em julho, né? Mas ainda tem algumas empresas que continuam com esse benefício e que continuam tendo que prestar as informações, né? Exato, inclusive recentemente saiu uma nova alteração, digamos assim, né, em que volta-se a COFINS lá do 1% sobre a importação, a CPRB também teve uma alteração recentemente aí, mas isso tudo vai ser tratado a partir de 1º de janeiro dentro da FD-Reinf e não mais no bloco P do SPE de contribuições, tá? A gente não sabe, é claro, logicamente, até que momento o fisco vai exigir ainda o bloco P do SPE de contribuições com essas informações. Provavelmente, inicialmente, as duas vão andar em paralelo, até que se tenha a eliminação de uma para passar a informação somente na FD-Reinf, de fato, tá? Atualmente, essas informações contidas na FD-Reinf, que vão ser prestadas, elas são declaradas de forma anual na DIRF. Então, um ponto bem importante é que a gente deixa de apresentar anualmente as informações e passa a apresentar mensalmente até o dia 20 do mês subsequente da escrituração dos documentos fiscais ou lançamentos contábeis, no caso, tá? Então, a gente tem um prazo aí reduzido. Claro que mesmo a DIRF sendo entregue anualmente, a gente tinha já que fazer as validações mensais para não deixar acumular tudo para a última hora, mas agora, de fato, a transmissão ocorre mensalmente, tá? Até dia 20 do mês subsequente. Tá. Isso é um ponto que eu queria comentar também. Além de ele tratar praticamente dos mais diversos tributos, praticamente ele passa por todo o portfólio de tributos, e ele falar dessa substituição da DIRF, o que eu ouvi no fisco, eu estive na Receita Federal um tempo atrás, estive em alguns fóruns de debate, efetivamente o bloco P e a DIRF, eles vão morrer, só não tem a data de morte, né? Da DIRF está um pouco mais explícito essa informação, né? Que eu ouvi um comentário que ela vai morrer provavelmente a partir de 2019 ainda. Então, 2018 faz a entrega normal, 2019 ela ainda está em decisão se morre ou não. Todo esse passo que o fisco vem, eu acho que é um primeiro passo que ele começa a integrar as obrigações, simplificar a vida do contribuinte, mas ao mesmo tempo ele começa a ter mais cobrança em cima da vida do contribuinte, minimizar os erros e começar a recolher mais impostos. Exato. Na verdade, a intenção do fisco com todas essas obrigações fiscais, todos sabemos que sempre foi, digamos, a simplificação e uniformização das obrigações, né? A gente sabe que muitas vêm andando em conjunto, cria-se uma e mantém-se outra, mas a intenção do fisco sempre foi, e começa a ficar um pouco mais evidente, de que algumas obrigações passam a ser eliminadas e a gente continua com as que substituíram estas, tá? E os cruzamentos, como comentado pelo André, são possíveis a partir de todas essas obrigações. A gente vincula FD-Reinf com SPE de contribuições, fiscal, Ciscoserve, com N outras obrigações, e que uma informação inexata nessa obrigação, em qualquer outra obrigação, pode levar aí uma penalidade por parte do fisco, tá? Para com o declarante. Então, continuando, as informações desta nova obrigação, elas são prestadas por meio de grupos de eventos. Diferentemente do que a gente tem hoje em relação aos SPEDs, por exemplo, SPED fiscal, contribuições, onde a gente gera um arquivo ao final do período e dentro desse arquivo toda a movimentação, a gente passa no validador antes da entrega, verifica os erros, posteriormente a isso entrega. O FD-Reinf, ele atua de forma diferente. Ele se dá por meio de grupo de eventos, que a gente vai demonstrar mais adiante como que funciona. Ele atua diretamente com os servidores da Receita Federal, então é diretamente ECC com os servidores da Receita Federal, ou PI, diretamente com os servidores da Receita Federal, sem um validador num passo anterior, tá? Ele é enviado no formato XML, similar ao que ocorre com a nota fiscal eletrônica atualmente. E ainda a gente vai ter uma nova obrigação, digamos assim, que trata da DCTF Web, que ela vai ser online, mas após geração da FD-Reinf e outras obrigações
envolvendo tributos federais mais adiante, o próprio fisco vai nos fornecer as guias para recolhimento desses tributos através desse aplicativo online, digamos assim, né? Então, ali um passo que a gente pode comentar também é essa questão aí de mudar a forma de entrega. Então, até então, nós tínhamos toda uma estrutura de validador, do SPED, e agora não. Agora é uma comunicação em tempo real do teu SAP, do teu software de gestão, para com o fisco, e tudo isso de uma forma onde ele vai ter toda essa estrutura muito mais rápido, e ele passa a prover para você até mesmo a apuração e o valor a ser pago de imposto, né? Exato. Então, Exato. Na verdade, o fisco sempre teve nas obrigações prestadas até hoje, a gente sempre teve uma forma de validá-las. E por isso é muito importante, para esta obrigação que a gente, de fato, não tem um validador, ter as informações com qualidade no sistema e ter um bom software, um bom complemento do SAP, no Softcom, por exemplo, que te entregue as informações com qualidade e de uma forma que você não vá ter problemas com a fiscalização, porque você vai saber que as informações prestadas ali estão sendo prestadas de forma idônea, tá? Então, a gente pode até afirmar, vamos ser bem, vamos escrever em pedra, vamos pensar assim, né? Que a gente pode afirmar que cada vez é mais importante eu apresentar, né, a informação efetivamente como ela é. Eu trabalhar com o software dentro do SAP, eu trabalhar com a origem da informação e eu trabalhar com uma informação que eu confio. Exato. Tudo isso, assim, para a empresa, principalmente quando se tem apenas uma base de dados e a gente diminui a quantidade de verificações, preciso verificar essa base, a outra base, eu posso confiar na informação que foi prestada porque existe uma série de outras conferências feitas sobre a escrituração que foi feita dentro do SPED fiscal, contribuições e outras obrigações. Então, tudo isso vem a calhar com a FD Reinf, vem a calhar com o Softcom, porque dentro dele a gente tem todas essas validações e consegue, de uma forma robusta, entregar com qualidade o que o fisco está pedindo e na certeza de que a gente não vai ter problemas adiante, né? Perfeito. Então, como comentado anteriormente, a FD Reinf ela é tratada por eventos. O fisco definiu os eventos em 3 grandes grupos, eventos de tabela, os periódicos e o não periódico. A gente separou por cores na apresentação para ficar mais fácil a visualização, tá? São 14 eventos no total. Os primeiros, os laranjas ali, eles tratam de eventos de tabelas, onde a gente tem as informações do contribuinte e as informações de tabela de processos administrativos. Esses processos administrativos, eles tratam dos processos que, de fato, diminuem a cobrança ou eximem a cobrança do tributo que está sendo apresentado na FD Reinf, tá? Posteriormente a isso, a gente tem os eventos na cor verde, que tratam-se dos eventos periódicos, que decorrem da escrituração, do lançamento contábil, que, de fato, o fato gerador ocorreu dentro do período, que é o lançamento com retenção, no caso, tá? E tem ainda, o fisco definiu um evento não periódico, que trata das receitas de espetáculo desportivo. Foi definido dessa forma, na verdade, por não ter uma periodicidade, de fato, tá? Esse evento pode acontecer hoje, como pode acontecer daqui a um mês, daqui a um ano, não se tem uma periodicidade para ocorrer ele, tá? E ainda existem alguns eventos, os que constam como em branco aqui ao lado direito da apresentação. O fisco não os definiu em nenhum desses grupos, mas internamente na Peliçar a gente define os mesmos como eventos de controle, porque eles servem para uma reabertura, o encerramento do período, para uma retificação de fato, tá? A exclusão de algum evento que foi enviado indevidamente. Então, apresentando para vocês, esses são os 14 eventos que a gente vai ter que apresentar na FD Reinf. Tá. E até um ponto aqui que eu queria comentar. Eu venho estado em muitos clientes e uma dúvida que todos têm e que a gente sempre leva para eles a melhor instrução, por assim dizer, né? A questão aí dos eventos de abertura e fechamento de períodos. Muitos dos clientes eles têm a dúvida se isso realmente está vinculado ao período fiscal, ao período contábil do SAPD.
efetivamente isso não está, né, linkado. Ele, pelo que eu sempre faço de paralelo e tento explicar de uma forma análoga, é a questão do SPED fiscal, do SPED de contribuições. Basicamente, esses eventos seriam lá o bloco 000 e o bloco 990, que é o que abre e fecha os períodos, abre e fecha o arquivo. É isso, né? Exato. De fato, a explicação é essa mesmo, tá? A abertura, o encerramento dos eventos, ele funciona. Apesar da gente ter uma estrutura diferente para o FD-REINF, o escopo é mais ou menos o mesmo que a gente tem no SPED contribuições, fiscal e demais obrigações, tá? Então, por exemplo, eu encerrei a minha obrigação, não tenho mais nenhum evento para enviar dentro da FD-REINF, por exemplo, eu vou enviar o meu evento R299, que trata do encerramento, do fechamento dos eventos, e a partir do envio desse evento, aí sim vai me ser habilitada o acesso à DCTF Web com a impressão dos documentos para recolhimento dos tributos. Então, ele funciona exatamente da forma como você colocou, André. Legal. E aí, então, a gente realmente muda o processo, a forma de ser executado, mas, de certa forma, a gente está executando um SPED como os outros. Exato. Por isso que, de certa forma, é importante a gente considerar até mesmo que esse controle de aberturas, fechamentos de períodos, toda essa gestão dos eventos, ela é tão importante. Por mais que ela seja uma mensageria, de certa forma, ela é relativamente simples, você mandar os eventos, é muito importante que você tenha uma gestão efetiva da forma como a gente desenvolveu ali dentro do Softcom, em que ela vai te proporcionar mais segurança e evitar que você proceda com alguns erros, né? Exato, de fato não é lógico que o essencial é a gente ter uma base correta das informações, tá? Mas tão importante quanto isso é a gente ter controle sobre o que está sendo entregue. Então, o que a gente desenvolveu foi pensando também nisso, para que o usuário que vai fazer a entrega e o controle dessa obrigação tenha, de fato, o controle do que está sendo entregue, tá? Para não gerar uma duplicidade ou até mesmo um esquecimento de uma obrigação, de um registro desses que deveria ter sido entregue e não foi em algum momento, tá? Então, até o que a gente pode considerar ali, uma das preocupações que a gente tem que ter é com toda essa sequência lógica, estrutura e organização de pré-requisitos, né? Exato. Então, hoje a nossa solução a gente pautou de uma forma onde eu sigo toda essa sequência lógica, eu me preocupo com pré-requisitos e dependências de um evento com o outro, correto? Exato. A gente tem mesmo essa sequência lógica ela é acompanhada pelo Softcom FD-REINF, tá? A gente tem que, obrigatoriamente, deve-se entregar os registros iniciais, que são 1000 e 1070, que são os de cadastro, para posteriormente a isso eu poder seguir com as obrigações dos outros registros, tá? Eu não posso, por exemplo, enviar um registro R2010, que trata de retenção, sem antes ter enviado o R1000, que trata dos meus dados cadastrais, ou 1070, até mesmo, que pode me diminuir ou eximir a cobrança de um desses tributos. Então, ele tem toda essa sequência lógica como demonstrado no quadro, inclusive essa sequência pode ser observada no manual do contribuinte disponibilizado pela própria Receita, tá? E, seguindo isso, a gente desenvolveu o sistema para um controle melhor sobre esses processos também dentro da obrigação, tá? Tudo isso tem que ser muito bem controlado para que não ocorram erros. Tá? Legal. Então, agora a gente falou todo esse fiscalês do início. Eu não sou fiscal, eu entendo um pouquinho, mas acabo não sendo fiscal. Eu queria, será que a gente consegue mostrar um pouquinho ali, nem que seja em prints, toda essa linha da solução que já está pronta? Exato. A partir desse momento, a gente passa a demonstrar dentro da obrigação do Softcom as telas da obrigação ou o funcionamento da obrigação da FD-REINF, tá? Então, agora, aplicando o que foi tratado até então em relação à legislação, e como comentado pelo André anteriormente, o Softcom, para quem não conhece, o FD-REINF, por exemplo, a gente tem uma transação dentro do SAP. Para o usuário, ela é transparente, ela funciona como uma transação qualquer dentro do SAP, tá? Justamente porque existe o Softcom, ele complementa o SAP, ele é uma
funciona como uma transação de fato do sistema. E a visualização dela é justamente essa, tá? Legal. Então, realmente, a gente até consegue ver aqui do lado esquerdo, acho que vocês estão vendo o meu mouse, tem todas as funcionalidades ali do Softcom, realmente estão dentro do SAP, e a gente seguiu essa mesma premissa para o Reinf. Então, tem desde a parte de apurações de impostos automatizadas, tem a parte dos pagamentos dos tributos, emissão de NFSC, tudo 100% dentro do SAP, e o Reinf seguiu a mesma premissa, então. Exato, de fato. De fato, o FD Reinf, dentro do Softcom, que a gente vai demonstrar hoje para vocês, é um pedacinho dentro das inúmeras possibilidades que a gente tem de atendimento. Ao lado aí vocês podem ver já todas as obrigações que a gente tem. Dentro desses quadrinhos a gente tem muitas outras, SPEDs, validações, GIA para diversos estados, ISS. Então, tudo isso é contemplado pelo Softcom e, da mesma forma, o FD Reinf vem como uma transação dentro do Softcom para a gente acessar o monitor e a obrigação de fato. Tá? Legal. Então, selecionando-se a obrigação demonstrada, a gente chega nessa tela que trata da obrigação e de todos os cadastros relativos a FD Reinf. Então, a gente procurou centralizar tudo na mesma tela, dentro de uma tela somente, para que fosse mais fácil também o controle sobre isso. As tabelas estão todas aqui, o monitor, o acompanhamento a gente faz por aqui, a apuração a gente pode fazer por aqui também, de fato, tá? E aí, falando um pouquinho agora sobre cada link desse aqui, no caso, a gente tem a parte de configurações. Então, a gente pode até dizer ali que a gente segregou em 5 grandes grupos, né? Exato. O grupo de monitor, onde eu tenho todos os meus eventos, as apurações que são relativas a esses eventos. Então, eu preciso fazer uma apuração de retidos, por exemplo, para conseguir informar o 2070, Exato. Além de manuais de contribuinte, manuais da própria solução, e os cadastros e configurações. É isso. Exato, de fato. Perfeito. Principalmente os 2 primeiros pontos que tratam do monitor e das apurações. A apuração, na verdade, é um produto à parte que a gente tinha, a gente juntou ele no FD Reinf pela necessidade de se ter uma apuração relativa a esses tributos. Então, podemos dizer que a gente vai estar, além do Reinf, tendo esse relatório de apurações, que também é um produto do Softcom para comparar valores e tudo mais, tá? Então quem, por exemplo, os nossos clientes que já tinham uma apuração de retidos, não existe um esforço até adicional para criar toda essa apuração de novo, né? Ela já está lá configurada, a gente vai usar a mesma apuração de retidos. Exato. E para os clientes que ainda não têm, a gente já está colocando junto uma apuração de retenções. Exato. Perfeito. Pela necessidade da obrigação e justamente pelo que a gente conversou até então de se ter um entendimento do que está sendo transmitido para o físico, a gente disponibilizou dentro da ferramenta essa outra utilidade, digamos assim, do Softcom, tá? Legal. Então, partindo para a parte de configurações, a gente tem aqui dentro todas as configurações necessárias para desenvolvimento do sistema, tá? Configurações de empresa, dos eventos aqui dentro, tá? Os eventos legal. Que são obrigatórios ou não para a entidade. Basicamente uma configuração simples ali, de informações que acabam não estando na SAP, né? Exato, de fato. Legal. A segunda telinha trata da parte de cadastros. Aqui é muito importante, porque existem alguns eventos, por exemplo, o evento R1070, que trata dos processos administrativos e judiciais, que a gente não tem dentro do SAP de onde extrair essas informações. Então, a gente precisou disponibilizar para que o usuário pudesse imputar as informações ou importar as informações para esse registro, para que ele fosse entregue na obrigação, tá? E, da mesma forma, a manutenção, se necessária, em alguns campos dos demais registros, também pode ser feita por aqui. Existem situações que, por exemplo, eu recolhi num código errado, mas a minha informação precisa estar adequada. Então, eu consigo fazer a manutenção de alguns campos dentro da obrigação. Por exemplo, o valor é impossível a gente alterar, tá? Porque se foi entregue determinado valor ao físico, a gente tem que entregar a obrigação com esse mesmo valor, tá? Mas existem dados que são passíveis de modificação antes da entrega dentro dessa parte de cadastro. Então, a gente pode dizer que nos cadastros, a gente faz toda essa questão de, desde determinar as regras de extração,
eu complementar informações necessárias ou que não estão no SAP, por exemplo, que você comentou ali de processos, seja ajustar alguns lançamentos antes de mandar, como também eu vou fazer o complemento de informações adicionais que também não estão no SAP. Cadastro Nacional de Obras, todas essas informações adicionais eu vou complementar ali dentro. Exato. Tá, legal. E a gente sempre vai trabalhar com a possibilidade ali de alteração e ajustes do que o fisco permite, gerando, garantindo assim que eu estou continuando e permanecendo em compliance, né? Exato, o compliance é muito importante. Então, a gente não pode habilitar campos aqui que podem gerar algum passivo para a empresa mais adiante, tá? Então, a gente habilita aqui o que o fisco permite que seja alterado dentro dos processos, tá? Legal. Então, aqui só demonstrando o que ainda vem dentro da parte de cadastro, as telas aqui, tipo de serviço, dedução, a classificação. São cadastros simples, né? Exato. E aí a gente parte para o manual, tá? Isso aqui é só para demonstrar para vocês que a gente pode fazer a baixa, o download do manual da obrigação dentro da nossa própria máquina. Legal. Para uma consulta. Tem dúvida, alguma coisa, consegue clicar ali e já Exato. vai baixar automaticamente. Entendi. Exato. As apurações, conforme comentado, a gente está disponibilizando também junto com essa ferramenta, onde essa aqui é a visão dela, tá? A gente tem um relatório de impostos retidos, se informa os parâmetros de acordo com o que a empresa, os filtros que a empresa desejar, tá? E a gente obtém um relatório para uma validação junto ao que está sendo entregue, tá? De fato, ao fisco. A gente sabe dessa forma o que está sendo entregue. E o que foi marcado em vermelho, na parte superior ali, é que a gente pode trabalhar nesse relatório da forma que desejar, tá? Através de filtros, somatórias. Aqui a gente organizou, por exemplo, por fornecedor, que é o que determina esse registro que a gente está vendo. Mas a gente pode determinar da maneira que for necessária através dos layouts escolhidos, tá? Legal. Então, toda a apuração ali de retenções já está coberto ali para o cliente. Exato. Perfeito. Então, agora acessando a parte do monitor, que é onde de fato o usuário vai ter o controle, onde vai ser gerida, entregue a obrigação, a tela de entrada dele, selecionando-se empresa e períodos, tá? A gente chega na execução do monitor DFD Reinf. Então, esse aqui é o produto que foi desenvolvido para controle e para entrega da obrigação. A gente separou em 4 etapas, as etapas que são cumpridas aqui dentro, tá? Elas podem ser definidas por perfil do usuário, inclusive, de acordo com a determinação de cada empresa, pode ser feita pelo mesmo usuário também sem problemas, tá? A primeira etapa trata da extração de dados, posteriormente a isso a gente homologa e tem-se os dados que estão sendo transmitidos, e por consequência disso, últimos eventos são de envio, cancelamento, desconsideração e retificação, tá? Legal. Então, ali, até seguindo um pouco na evolução, basicamente a nossa solução é separada em 2 grandes grupos, né? A parte de controle dos meus eventos e os eventos, por assim dizer. Exato. Eu vou fazer primeiro uma formação de dados, eu consigo aprovar e homologar. Então, olhando para um lado do usuário, a gente criou como se fosse um pequeno validador ali dentro para ele garantir que o que ele está informando é o que ele quer informar. Exato. Como a gente não tem o validador, como nas outras obrigações, a gente teve que garantir aqui que as informações que estão sendo prestadas de forma idônea. Então, uma maneira de fazer isso é tendo controle sobre elas e tendo total acesso à origem das informações para se chegar, inclusive, num relatório e se bater com uma conta contábil, com razão, o que for necessário, tá? Legal. A partir disso, a gente tem também aqui o monitor, de fato, dos eventos, tá? O sistema vai propor para a gente os eventos que precisam ser enviados de acordo com o que foi cadastrado e de acordo com o que teve movimentação dentro do período. Então, a gente pode visualizar os eventos dentro dessa tela. A gente tem a identificação do evento, o status do evento, o texto do evento, que no caso é o status da situação dele mesmo. A gente tem a parte de logs para cada etapa, então a gente pode acessar o que foi executado dentro de cada operação e ver que inclusive o usuário que procedeu com determinada movimentação, tá? Isso até a execução e a entrega, então a gente tem os logs para controle também disso.
E, de fato, aqui agora apresentando como ele funciona, tá? O evento, por exemplo, o R1000, ele já faz a extração automática de dados, por ser um evento de cadastro, tá? A partir daqui, a gente faz a seleção dele e homologação dos dados. Nessa parte de homologação de dados, a gente consegue ter acesso a todas as informações que estão prestadas dentro desse registro, desse ou de qualquer outro registro, tá? Inclusive aqui o nosso sistema ele demonstra, a gente pode observar que tem um sinal de diferente aqui do que estava apresentado, o valor antigo para o valor novo, tá? Então a gente consegue ter essa visão também dentro dessas telas. Ele já traz ali uma análise do que eu estou tendo de alteração nesses eventos de tabela. Exato, então. Porque esses eventos de tabela, o 1000 e 1070, eles são transmitidos uma única vez, tá? E eles só vão ser transmitidos novamente quando eles sofrerem alguma alteração. Então, quando isso acontecer, o validador vai sugerir para a gente que tem que ser entregue novamente, e por aqui a gente vai conseguir ter acesso ao que mudou de uma forma fácil, tá? Então, a gente confirmando a homologação, a gente observa que o status no monitor ele já foi alterado para homologado e foi habilitada a terceira etapa, que é de comunicação, de envio do evento, tá? Então, ele segue uma sequencial também, toda aquela sequência lógica vista anteriormente, ele segue aqui dentro. As etapas habilitadas são só as etapas que podem, de fato, ser executadas para aquele arquivo, para aquele registro. Então, vocês podem observar que todas as outras, os outros ícones estão apagados ali, porque a gente não pode efetuar a execução deles nesse momento, tá? Então, nesse momento, a gente faz o envio do evento, a gente tem o retorno da Cefaz, a gente pode observar aqui dentro do próprio log aqui o retorno da Cefaz, inclusive com o XML de envio e o XML de recebimento do fisco, tá? Então a gente já vai fazer toda até mesmo essa salvaguarda dos protocolos, dos XMLs enviados. Exato, a gente vai ter tudo para uma eventual necessidade, tá? Tudo Perfeito. Isso fica de fácil acesso aqui, tá? E até mesmo as retificações eu já consigo fazer ali por dentro. Exato. A gente tem a situação dele aqui que foi processado, tá? E a partir desse momento habilita-se a tela de retificação, que é a única etapa que eu posso fazer a partir desse ponto já da transmissão, tá? E assim por sequência, tá? Então, só demonstrando aqui o XML, que a gente consegue ter acesso a ele também, tá? Clicando em cima dele. Assim por sequência, a gente vai seguir de acordo com o cronograma, com a sequência lógica estabelecida, fazendo a entrega de cada registro desse. Então, por exemplo, aqui só para demonstrar para vocês uma extração de um 2010, onde eu não tinha dados escriturados no período. Então, o monitor ele vai me trazer as informações de que não existem dados, e a partir desse momento ele habilita a opção de desconsiderar evento, tá? A desconsideração desse evento vai levar lá para o último evento, que é o 2099, a informação de que nesse mês eu não tive a movimentação dele e estou desconsiderando ele, tá? De acordo com o estabelecido no layout e na obrigação, tá? É a forma deles informarem ali que aquele evento ele não teve dados e não foi que você não o transmitiu, né? Exato. De fato, assim, as empresas são obrigadas a entregar determinados registros e mesmo não tendo movimentação, eu tenho que dizer que se eu não tive movimentação, eu tenho que identificar em algum lugar isso, e isso é feito no registro 2099 do encerramento, tá? Perfeito. 2098, perdão. Então, só demonstrando uma outra situação, um registro 2030 aqui, por exemplo, a mesma coisa, a gente faz homologação de dados. Dentro da homologação de dados, a gente tem a visão, de fato, do que está sendo transmitido. A gente consegue chegar, inclusive, na origem disso, tá? Então, percorrendo aqui as abas, os níveis, a gente chega nas notas fiscais que geraram, ou no lançamento contábil que gerou a obrigação. Eu tenho 2 aqui, a gente tem 2 linhas, mas se eu tiver 1000, a gente vai ter as 1000 representadas aqui, e além de a gente ter o relatório da FD dos impostos retidos apresentado no início do produto aqui, a gente tem ainda a possibilidade de extração dessas informações por um Excel, tá? Isso que eu ia comentar. Toda essa linha aqui que a gente está vendo de informações, eu consigo exportar isso para um Excel, eu consigo analisar essa informação em volume mesmo. Exato. Isso aqui a gente desenvolveu para um acompanhamento e uma conferência, um confrontamento, na verdade,
com a conta do Razão, com lançamentos contábeis, registros fiscais que a empresa tenha, tá? Então, por aqui, qualquer outro registro, a gente consegue gerar isso em Excel para fazer validações, tá? Aqui, da mesma forma que no relatório a gente trabalha, tá? A gente pode fazer filtros por qualquer um desses campos, pode organizar eles da forma que decidir, tá? Como for viável para a empresa. E, por fim, a gente faz o envio do evento, como no evento 1000 que a gente fez, e a gente vai ter o retorno como processado, tá? Demonstrando agora um cenário aqui para vocês, onde a gente teve movimentação no registro 2010, que é de retenções, só para deixar bem claro onde a gente chega na origem dos dados. Então, eu consigo, através da exibição de dados, chegar no estabelecimento, nos estabelecimentos que estão fazendo a entrega disso. Eu consigo chegar no prestador de serviço, porque a obrigação assim determina, esse registro é por fornecedor, tá? Aqui eu só tenho um caso, mas se eu tiver 10, 20, 30, ele vai trazer para o fornecedor. E a gente chega nas notas fiscais, que são objeto dessa entrega. Então, a gente vai ter todos os documentos fiscais registrados aqui também, a origem deles, para também exportar para o Excel, fazer filtros da forma que a empresa desejar, para ter a idoneidade das informações prestadas. Então, o último nível aqui passa a ser o que de fato foi informado no registro que a gente transmitiu ao fisco. Inclusive, a gente tem a identificação do evento, valores de retenção, a gente tem só uma linha aqui, mas como comentado, se tiver 10, 20, 30, ele vai apresentar para fazer a exportação e uma conferência com o que se achar necessário fazer. Tá? Perfeito. Então, falando assim, em resumo, a gente passou ali por toda essa parte fiscal, fiscalês, né? Passou por algumas telas da obrigação, mas o que a gente pode sintetizar, de certa forma, é uma obrigação que ela é federal, a nível de empresa, e tem que ser entregue basicamente mensalmente. Exato, os tributos abrangidos por ela são os federais, como comentado, os retidos, além do INSS, CPRB, e ela passa de anual para mensal através da FDRINF. E olhando para a nossa solução, ela é uma solução que ela é 100% dentro do SAP, então eu estou trabalhando exatamente com a origem da informação, eu estou criando os campos que são necessários para complementar dentro do próprio SAP, o que deixa para o usuário muito mais transparente e com muito mais eficiência de processo. E a gente tem toda a mensageria ali já integrada, então, não indo tanto para o lado técnico, né? Mas assim, eu não preciso de um canal de mensageria adicional, eu não preciso me preocupar com outros gastos, com outros esforços que vão ser necessários. Já está tudo integrado na nossa solução. Exato. Legal. Só que para que tudo isso funcionar, a gente tem alguns lados técnicos que são considerados sempre nas nossas propostas, a gente sempre avalia isso de versões internas, para que basicamente a gente consiga entregar isso, claro que num escopo sugerido, basicamente um projeto de aproximadamente 9 semanas. É isso. Exato. A gente tem toda essa definição antecipadamente, e o projeto, a gente tem um curto período para a entrega ela passa a ser a partir de janeiro já. Existem ainda algumas informações pendentes com o fisco e algumas que estão sendo discutidas, mas a gente precisa trabalhar para que a obrigação seja entregue em janeiro, como estabelecido pelo fisco, tá? Então, a gente estabeleceu um cronograma aí de 9 semanas para isso, dentro de cada fase estabelecida na apresentação, e a gente pretende entregar o quanto antes isso para que sejam feitas as validações pelo usuário final, no caso, e seja de fato entregue a obrigação, tá? Tá, legal. Então, assim, claro que esse cronograma de 9 semanas, ele tem ali uma adequação de cliente para cliente, tem pequenas variações, né? Mas a ideia macro é que ele fique perto de 9 semanas e não varia tanto disso. Então, a gente vislumbrando que a primeira entrega, a gente já tem que começar a olhar lá para janeiro. Dia 1º de janeiro já tem que estar com o projeto pronto. Fazendo uma conta aí de trás para frente, a gente tem que começar os projetos agora, mais tardar em setembro, né? Exato, em janeiro, assim, apesar da entrega ela ser até 20 de fevereiro, a primeira entrega, em janeiro a minha base de dados tem que estar ok para que as informações estejam de acordo com o layout e tudo mais que pede a FDRINF, tá? E todos os processos internos já tem que começar com todos os ajustes. Exato, os processos internos, antes até mesmo de a gente aplicar esse projeto, já devem estar sendo revistos pelas empresas para não andarem até mesmo em conjunto com o projeto
o ideal seria dessa forma, avaliar inicialmente os impactos dentro da organização, o que eu preciso mudar, para que a gente já chegue no projeto com algo definido e já estabeleça uma forma mais fácil a aplicação do que foi estabelecido. Tá, então olhando para esse cenário de 9 semanas, com prazo de obrigatoriedade lá, que está já escrito em pedra, por assim dizer, né? As últimas informações que a gente tem do físico é que vão ter algumas alterações de layout, que vai mudar um pouquinho a obrigação, e por isso é tão importante também as empresas focarem em um produto, em uma solução robusta para isso, né? Porque você depender de uma solução que você está desenvolvendo dentro de casa, ou não é tão robusta, ainda não está pronta, vai agregar muito risco ao projeto. Então, falando por esse lado, assim, por que a gente sempre justifica e defende muito o uso e utilização de produtos para complementar e para fazer entregas fiscais, né? Porque, efetivamente, por exemplo, dentro do SAP, dentro do Softcom, nós fazemos sim um monitoramento, o Glauco aqui até pode afirmar, né? A gente faz todo esse monitoramento dessas alterações de legislação e libera isso para os clientes através de boletins que, inclusive, mensuram se vai ter um impacto na nossa solução, se vai ter impacto no próprio SAP Standard e já define os próximos passos. Então, a gente já consegue fazer de antemão, trabalhar proativamente, né, Gal? Exato. A gente tem um setor dentro da organização, na verdade, o setor em que eu atuo, específico para isso, tá? A gente tem o núcleo de soluções fiscais, então, onde a gente faz monitoramento diário dessas alterações na legislação, que não são poucas, tá? E a gente já avalia impactos dentro da SAP, Softcom, e da mesma forma orientando o cliente através de boletins sobre o que precisa ser feito para cumprimento, tá? Então, olhando por outro lado, o cliente ele passa a ter acesso a um portal e dentro desse portal ele tem todas as alterações de legislação, inclusive destacando ali se ela vai impactar ou não o SAP, se vai impactar ou não o Softcom e como que ele tem que proceder, né? Qual que é a ação do cliente ali que tem que ser feita. Exato. E tudo isso sempre olhando para o REINF, olhando para todas as obrigações. Exato. Tudo que vem de alteração a gente informa dentro desse boletim com os impactos e as ações que devem ser feitas pelo cliente. Tá? Então, além da gente considerar também toda a execução desses webinars que a gente faz regularmente, de toda alteração, de toda novidade que está para acontecer, às vezes trazendo até algumas coisas extraoficiais, né? Sim. Tá aliado tudo isso, esse trabalho do Softcom, todas as vantagens do produto, onde a gente tem todo um ciclo de vida, que não é uma solução que ela nasce para um cliente específico, ela nasce para toda uma gama de clientes, está todo mundo testando junto, todo mundo evoluindo aquele produto, e dentro de casa a gente está fazendo todas as adequações legais necessárias, né? Exato. O que tem um diferencial aí que todas as empresas precisam se preocupar e estar atentas, que além da gente entregar o projeto, considerando aquelas 9 semanas, considerando todo o escopo previsto, né, vai ser dentro de um layout oficial e vigente na hora, né? Então, isso a gente está se preocupando e está entregando dessa forma, além da gente já considerar e incluir dentro de um pacote ali um tempo em horas para que ele possa abrir um chamado depois, para que ele possa ter a utilização disso garantida de forma que, vamos dizer assim, não vai ter uma cobrança adicional depois por um chamado, alguma coisa, ele já tem um número de horas que ele já pode consumir de apoio e suporte da Felissari, né? Tudo isso é muito importante porque no dia a dia fiscal a gente sabe, dentro das organizações, muitas vezes a gente deixa passar as informações por não estar todo dia atualizando e não ter tempo mesmo para ver isso. Então a gente tem um setor específico para fazer isso e vai informá-los assim que das alterações. Tá, legal. Bom, gente, a gente acabou finalizando aqui essa apresentação. Eu deixo agora aberto um espaço para dúvidas. Todo mundo que foi perguntando ali ao longo da apresentação, eu fui respondendo. Eu tenho 2 pessoas ali, a Sandra e o Felipe, eu acho que onde eu vou responder eles agora ali pelo chat, mas se tiverem mais dúvidas, a gente deixa abertos aí. E eu acho que foi bem proveitoso, a gente conseguiu trazer um pouquinho da solução, um pouquinho de novidades de processo, novidades fiscais. Então, gente, vamos começar a se preocupar agora com o REINF. O REINF ele vai entrar efetivamente em janeiro, não vai ter nenhum tipo de prorrogação. A prorrogação de prazo, explicitamente, eles não vão fazer. O que está sendo discutido talvez é a desobrigatorização de alguns registros, mas efetivamente ele vai ter uma entrega em janeiro.
Exato, a entrega está prevista mesmo para janeiro, não se fala em prorrogação disso, tá? E o que pode acontecer de fato, como o André comentou, é a desobrigação de alguns registros e a simplificação, como aconteceu numa fase inicial aí do Bloco K, tá? Mas a entrega, de fato, está prevista para janeiro e até lá a gente tem que cumprir com as obrigações. Legal. Gente, vamos agora basicamente responder perguntas. Se tiver alguma coisa, a gente vai respondendo aqui. O pessoal lhe perguntou quanto aos canais de comunicação. Então, não entrando tanto no nível técnico, mas basicamente a gente pode utilizar ou o PI de vocês, ou utilizar o próprio SAP ECC, onde a gente desenvolveu uma engine de comunicação ali, que já faz tudo isso nativamente dentro do teu próprio SAP. Quando a gente vai falar de campos para preenchimento de dados adicionais, todos esses dados adicionais, a gente já previu uma forma de preencher dentro da obrigação. Então, desde os Cadastro Nacional de Obras, os dados como de retenção de serviços, de despesas adicionais, tudo isso já tem dentro da obrigação, mas dentro do projeto, a cada caso, a gente está criando aceleradores, onde a gente pode criar esse campo dentro de uma Miro, criar dentro de uma estrutura de projeto, lá no PS, tudo isso é discutido daí dentro do projeto. Como ativo, como default, a gente já traz dentro da própria solução. O prazo de 9 semanas ali, eu não lembro bem certinho a quantidade de homem-hora, tá? Que está sendo prevista dentro do projeto, eu consigo passar isso depois para vocês. Então, me mandem um e-mail ali, vocês têm os nossos contatos. Então, é andré.fernandes@pelissari ou glauco.pereira@pelissari. E aí a gente te responde bem certinho essa quantidade de homem-hora. Não me recordo agora de bate-pronto. Quanto à prorrogação, a gente já comentou. A prorrogação do 2070 é uma consideração aí que é muito evidente de que não vai prorrogar a obrigação, porém, o 2070 especificamente, a chance de prorrogação é muito grande, né, Gal? Nada oficial, mas é muito grande. Exato, informações oficiosas, digamos assim, né, que o evento 2070 vai mesmo ser prorrogado, mas por enquanto nada de oficial, tá? Isso extraoficialmente. Legal. Ali o pessoal perguntou, mas todo esse webinar ele é gravado e disponibilizado online, tá? Provavelmente a Débora ali, que é o nosso apoio, ela vai colocar isso ainda hoje ou mais tardar amanhã no YouTube e aí ela manda para vocês. Amâncio, tudo bem aí na São Martinho, da Batatais? Seguinte, essa solução a gente está prevendo para ECC. Para TDF a gente também vai entregar, só que os projetos eles vão começar ali em outubro. A solução do TDF ela termina de ser entregue pela SAP, a parte standard, no dia 30 de setembro, e a gente começa os projetos uma semana depois. Necessidade de alterações de processos, não. Ali, Gilson, na questão de MM, SD ou FI, o que tem que ser feito é feita uma análise de como estão esses seus lançamentos, se você tem tax BRA, como é que está a questão dos lançamentos de notas fiscais ou das retenções, mas é tudo uma questão de análise. Efetivamente, a única coisa que existe é a alteração de processo no que tange o lançamento dessas informações complementares de cessão de mão de obra. A limitação de funcionamento no EHP4 é quanto aos canais de comunicação e algumas soluções internas. Aí a gente tem que ver exatamente qual versão que você está, o que a gente vai ter de limitação, porque tem tanto um contorno que pode ser feito utilizando o canal de comunicação do PI, quanto existe um contorno que pode ser feito usando algumas outros desenvolvimentos. Aí cabe a gente conversar também em seguida. Eu acho que acabaram as dúvidas, agora também já é meio-dia, acabou-se o nosso tempo. Agradeço a todos, agradeço ao Glauco aí por trazer um pouquinho desse conhecimento que ele carrega com ele para nós. Muito obrigado. E vamos começar agora a se movimentar para o RINF, né, Glauco? Exato. Na verdade, a gente já está até atrasado, né? A gente já deve estar pensando nos processos, como colocado. Agradeço também a participação de todos. Como comentado pelo André, os nossos contatos estão à disposição para dúvidas aí. Fique à vontade para contactar a qualquer momento, tá? Muito obrigado. Eu acabei de passar para todos ali os nossos e-mails via chat. Gente, muito obrigado. Até o próximo webinar. Entre em contato se precisarem de qualquer coisa. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.